Glória a Deus. Bom dia, queridos, queridas, paz de Cristo. É muito Fábio, né, gente? Fábio hoje, Fábio semana que vem. Deus tem um mistério aí com vocês, com os Fábios. É uma honra estar aqui com vocês e estar nesse lugar para mim é muito importante. No dia 26 de janeiro de 2019, eu entrei pela primeira vez na Atitude para dar um treinamento aqui. O palco ainda era lá no Ministério Empregar, janeiro de 2019. E em março de 2019, eu tive a honra de palestrar no Encontros Empreendedores, lá no Templo. Aquele ano que eu palestrei em março, pastor Josué em abril, Paulo Vieira em julho e terminou com Augusto Cury em outubro. Só grandão e eu pequenininho lá no meio. Eu era pastor de uma outra denominação. Eu já estava orando, pedindo a Deus um direcionamento. E em dezembro de 2019, eu decidi entregar as igrejas que eu pastoreava e recomeçar a minha história lá na Atitude de Nova Iguaçu, ali pertinho, né? E hoje, aprove Deus, dia 27 de outubro, a gente completa 2 anos. Nós estamos à frente da igreja em São João. Deus tem sido bom. A gente saiu de 70 membros para 450 membros. Deus, assim, tem feito uma obra maravilhosa. É uma honra estar aqui com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos do Espírito Santo, capítulo 20, versículo 7. Que culto maravilhoso, hein? Que presença. Eu tive com a Rose Oliver, né? Eu sou Fábio Oliveira, ela é Oliver, é mais chique. É a Oliveira também, eu sei. Lá na Atitude Valqueire, né? Onde eu vou voltar no sábado, lá ministrar no terremoto. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Atos, capítulo 20, versículos de 7 a 12, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortável. Queridos, eu quero trazer antes de eu começar a minha mensagem, a minha pregação, uma verdade para você que é da terceira idade, né? Uma verdade que a Bíblia fala que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então, se a Bíblia fala, é verdade para nós. Deus não aposentou vocês. Eu vim aqui, em primeiro lugar, para dizer para vocês que Ele tem uma obra muito grande para cumprir através da vida de vocês. Isaías 65, 20 diz: porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Então, você é jovem. O teu tempo não acabou. E o tema dessa mensagem é: pessoas não são descartáveis. Nós vivemos uma sociedade onde os valores estão sendo trocados. Nós vivemos uma sociedade onde os valores estão invertidos. Deus criou tudo de forma perfeita. E o desejo de Deus na criação é que nos relacionemos uns com os outros de forma harmoniosa. Deus criou as plantas para se relacionar com a terra. Se você tirar a planta da terra, o que acontece com ela? Ela morre, porque ela foi criada com o propósito de se relacionar
com a terra. Eu lembro quando eu era pequeno, lá em Queimados, conhece Queimados? Já ouviu falar? Está na Bíblia, Queimados. Barra da Tijuca não está não, mas Queimados está. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Olha Queimados aí na Bíblia. E quando eu era pequeno lá em Queimados, no colégio, eu aprendi a cantar uma música. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Ou seja, a terra, Deus fez a planta para se relacionar com a terra. Deus fez o peixe para se relacionar com a água. Tira o peixe da água, ele começa a se bater. Se tu não colocar ele de volta para a água, o que acontece? Ele morre. E Deus fez o homem para se relacionar com outro homem. Deus fez o homem para se relacionar com ele na vertical, mas que após se relacionar com ele na vertical, ele consiga relacionar com o seu próximo na horizontal. Então Deus fez tudo certinho. Só que hoje vivemos a doutrina da coisificação. O que é a doutrina da coisificação, pastor Fábio? Deus fez as coisas para serem usadas. E Deus fez os seres humanos para serem amados. O que nós, sociedade, estamos fazendo? Estamos usando as pessoas e amando as coisas. A coisificação tem invadido. E muitos de nós já viveu ou está vivendo a síndrome do papel higiênico. Você conhece a síndrome do papel higiênico? Você vai no mercado fazer compra, pega aquele carrinho lá, aí começa a colocar, vou colocar primeiro o material de limpeza. Aí depois eu vou colocar o bruto, arroz, feijão, não é isso? Óleo, macarrão, não é isso? Aí depois eu vou colocar as coisas todas. Quando você chega no local do papel higiênico, ele está sempre na prateleira de cima, separado. Tu pega aquele papel higiênico, hoje tem até umas embalagens que você, segura ele, bota ele por cima do carrinho, papel higiênico vem por cima da carne seca, bonitão. Aí tu vai no caixa tu passa tudo, o cara bota tudo dentro da bolsa, material de limpeza e coisa que é gelado, carne, papel higiênico não, ele fica separadinho lá. Chega no carro, tu bota tudo junto, o papel higiênico só divide o destaque com ovo, porque o ovo não pode quebrar. Aí tu bota lá, beleza. Chega em casa, tu arruma tudo. Material de limpeza, tudo no lugar. Comida, tudo no lugar. As coisas da geladeira. Papel higiênico, não. Tem um lugar que é só dele. Ninguém toca. Mas depois que você usa, não olha. Muitas das vezes nós nos sentimos como papel higiênico ao longo da nossa vida. Nos sentimos usados e depois que somos usados, somos jogados fora. Só que eu quero te dizer que você tem um talento, pelo menos um. Você está num lugar onde a missão da igreja é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, que glorifiquem a Deus em tudo que vivem. Você está no lugar que cada crente é um pastor. Olha para tua irmã e fala para ela assim: ô pastora, fala para ele, ô líder de célula, fala para ela, anfitriã, fala para ela, facilitadora da casa de fé, fala para ela: olha, no próximo Fábio, você vai trazer 5 pessoas da melhor idade. Fala para ela, fala, no próximo Fábio, você vai trazer 5 pessoas. Se tiver cheião, tu fala para o Fábio: Fábio, agradece o Fábio. Talento é algo que você faz bem e te energiza. As pessoas hoje em dia colocam muita ênfase nos talentos, mas talento não é tudo. Porque conhecemos tantas pessoas que têm talentos que não conseguem ter sucesso na vida. Deus nos deu talentos. E talento nada mais é do que uma capacidade especial. E nós
é quem escolhemos se vamos desenvolver ou não. Eu quero tratar com você, eu quero falar algumas verdades acerca do talento. Primeiro, todo mundo possui pelo menos um talento. Segunda verdade, desenvolva o talento que você tem, não o que você deseja. Ah, gente, eu queria tanto cantar, mas não é para Oliveira, é para Oliver. Desenvolva o talento que você tem, não o que você deseja. Faça escolhas que atribuam valor ao seu talento. A fé ergue o nosso talento. A paixão estimula o nosso talento. A atitude ativa nosso talento. O foco direciona nosso talento. O preparo posiciona nosso talento. A prática afia o nosso talento. A perseverança sustenta o nosso talento. A coragem prova o nosso talento. Ser ensinável expande o nosso talento. O caráter protege o nosso talento. Os relacionamentos influenciam o nosso talento. A responsabilidade fortalece o nosso talento. E o trabalho em equipe multiplica o nosso talento. O que nós aprendemos nesse texto? Nós podemos fazer muito mais do que já estamos fazendo. O texto de Atos capítulo 20, Paulo está pregando. Paulo está numa reunião como essa. Paulo está no culto. O grande Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo estende um pouco o discurso. E um jovem, sentado numa janela, a Bíblia não fala e nós não sabemos, só fala que ele estendeu, era noite, havia luzes. Não sabemos se esse jovem trabalhou o dia inteiro, se ele estava cansado. Não sabemos o que aconteceu. O que nós sabemos é que esse jovem sentou numa janela e começou a cochilar, porque ninguém apaga de uma vez. Amém ou não amém? Eu amo dar uma cochiladinha de vez em quando, depois do almoço. Quem gosta da cochiladinha aqui? Fala a verdade. Aquela que você fica meio dormindo, meio acordado, né? Tá aí, minha esposa chega e fala, tá dormindo, Fábio? Não, amor, não. Igual de dia, não. Tô só dando uma cochilada. E o menino, de repente, cai profundamente no sono. Deus já me livrou 3 vezes na Dutra de morrer debaixo de uma carreta. Porque eu acordava muito cedo para ir para a faculdade no Rio, dirigindo e voltava, trabalhava e tentando lutar com sono. Quando eu vi, eu só dei o tempo de eu frear embaixo. Então o sono, quando vem, você não consegue dominá-lo. Então esse rapaz cai do 3º andar. O culto acaba. O culto para tudo. Porque uma tragédia acontece. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você já viveu na sua vida algum acidente trágico que tentou te paralisar? Olha o que diz o texto. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. O texto dizia que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E Eutico, durante o discurso prolongado de Paulo, caiu no sono profundamente e caiu do 3º andar e morreu. Uma verdadeira tragédia, no meio do culto, na igreja e na presença do grande apóstolo Paulo. Queridos, no ano de 2005, eu chefiava o gabinete da vereadora pastora Márcia Teixeira na Câmara do Rio. E nesse ano, o Conselho de Ministros de Pastores do Estado do Rio de Janeiro resolveu reiniciar, fazer novamente a Marcha para Jesus.
E eu era o coordenador de logística da Marcha para Jesus. No sábado, véspera do Dia das Mães. No sábado, 8 horas da manhã, eu me dirigindo para a Câmara para reunir com a equipe, para organizar tudo, porque tinha fechamento de rua, organização de trio elétrico, toda aquela coisa toda. Eu recebo um telefonema da minha falecida esposa. E quando eu recebo o telefonema dela, ela, por alguns segundos, muda. Eu falei, minha mãe faleceu. Minha mãe havia acabado de falecer. Que tragédia. Eu chorei, liguei para os meus pastores, liguei para as 80 pessoas que eu coordenava, pedi para que antecipasse todo mundo para a Câmara do Rio. Cheguei na Câmara do Rio, organizei tudo, subdividi as equipes, coloquei responsáveis e pedi relatório de meia em meia hora. Quando acabou a reunião, fui para Tijuca, cuidei de toda a parte de funerária, liberei o corpo da minha mãe para o cemitério em Queimados, voltei para a Marcha para Jesus, acabei de marchar, organizei o evento do palco, depois que estava tudo preparado, tudo organizado, pedi permissão para o meu pastor e para os pastores da diretoria e fui cuidar da minha mãe. Me pergunte, como você conseguiu? Só Deus. Eu poderia ter dado 1000 desculpas e ter paralisado, só que nada pode paralisar a obra do Senhor. Deus não ia trazer minha mãe de volta, e minha mãe estava na glória com Ele. O que tem te paralisado? Qual tragédia tem te paralisado? Uma enfermidade? Uma dificuldade? Uma luta na família? Tragédias e momentos de dificuldade acontecem com todos em todo tempo. Fazer a coisa certa não nos garante não passar por dificuldades e tragédias. Nós precisamos observar que argumentações estamos fazendo no meio dos momentos difíceis. Será que nós buscamos culpados? Será que naquele momento lá buscaram culpados? Com certeza. Será que culparam alguém? Com certeza. Mas cadê o homem da recepção? A menina de colete verde, que não viu o cara dormindo? E a família desse garoto, onde é que estava? E alguém que não viu ele cochilando, insensível, não cedeu o lugar para ele? E Paulo, por que Paulo aumentou o discurso? Com certeza buscaram culpados. Agora eu te pergunto, buscar culpado resolve alguma coisa? Você já se pegou tendo esse comportamento em meio de uma tragédia? Querendo culpar alguém ou se culpando? Nós podemos fazer mais que isso. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Quando o dia ruim ou a tragédia chega em nossa vida, como reagimos? Paulo fala, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Salmo 46, versículo 10, a Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 18, as aflições desse mundo não hão de se comparar com a glória a ser revelada em nós. Precisamos desenvolver o fruto do Espírito, a paciência, entender aquilo que Davi escreveu no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Um ratinho, olhando pelo buraco da parede da sua toca, viu o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que pudesse ter ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu o pátio da fazenda para divertir todo mundo. Foi o galinheiro e falou, Dona Galinha,
há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas a ratoeira não me prejudica em nada, não me incomoda. E continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse ao porco: seu porco, há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. O porco olhou para o rato e respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar por você. Ratoeira é para pegar rato, fique tranquilo, pois o Senhor será lembrado nas minhas orações. O rato então se dirigiu até a vaca, e ela lhe disse: ratoeira? Como assim, seu rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca continuou a balançar o seu rabo e a ruminar. Então o rato voltou para sua toca, cabisbaixo, abatido, isolado, para encarar a bendita ratoeira do fazendeiro. Só que naquela noite ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia acontecido. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa, e a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro levou imediatamente para o hospital. Ela foi medicada, mas voltou para casa com febre. E todo mundo sabe que para alimentar uma pessoa com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. E ele vai e mata a galinha para fazer a canja. Como a doença piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-las. Para alimentar todo mundo, o fazendeiro matou o porco. Mas, infelizmente, a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral, e o fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. O problema do meu irmão é o meu problema. A dor do meu irmão é a minha dor. A alegria do meu irmão é a minha alegria. Nós podemos fazer mais do que isso. Terceira e última coisa. O que Deus espera de nós como igreja. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Eutico estava na igreja. Eutico estava na célula. Quantas pessoas caem e até mesmo espiritualmente morrem, e nós não fazemos nada. Você tem um chamado específico. Deus não criou esse ministério da melhor idade para ser mais um ministério na igreja. Deus criou esse ministério para levantar você como pai, como mãe de multidões, para ir até as pessoas e falarem para ela: eu conheço a sua dor, eu sei a sua verdade, eu sei o que você está vivendo, mas você não está sozinho, mas você não está sozinha. Vamos orar juntos, vamos chorar juntos, vamos nos alegrar juntos, vamos dividir o Uber, eu passo aí, te dou carona, mas você não vai ficar sozinho, você não vai permanecer morto. Talvez por causa da lotação, Eutico senta numa janela.
Como eu disse anteriormente, provavelmente teve um dia de trabalho e estava muito cansado. As luzes do cenáculo eram muitas. Ele começa a cochichar na janela e quem está ao lado dele, família, amigos, irmãos, ninguém percebe. E o pior, se percebe e não faz nada. Porque fazer alguma coisa é deixar de fazer alguma coisa para alguém, é deixar de fazer alguma coisa para si mesmo. E nós, infelizmente, estamos vivendo a doutrina da coisificação. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Nós precisamos voltar a ser aquela igreja que ama as pessoas, que enxerga a pessoa caindo e não deixa ela cair. Que tem coragem de amar, que tem coragem de corrigir em amor. Eutico cai do terceiro andar. E quando chegam até ele está morto. Acabou o culto. Acabou o ensino. Acabou a igreja. Acabou a reputação de Paulo. E acabou a vida de um jovem. Quais atitudes temos tomado acerca das sentenças de morte que têm sido lançado contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra a vida daqueles que a gente se relaciona? Sentenças de morte espiritual, sentenças de morte familiar, sentenças de morte ministerial, sentenças de morte profissional, e sentença de morte financeira. Lançaram um decreto de morte sobre Eutico. Está morto, acabou. Mas o que Paulo fez? Paulo parou o culto. Uau! Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Depois de 37 anos de carreira, depois de pastorear 10 anos em outra igreja, só na atitude eu tive coragem de largar tudo para viver o meu evangelho. Porque nós somos uma igreja em célula. Nós somos uma igreja onde eúticos são notados. Nós somos uma igreja que faz igual Paulo. Eutico cai do terceiro andar. Primeira coisa que Paulo fez, Paulo desce. Nós não somos pastores somente de púlpito. Graças a Deus que nós temos um líder que nos ensina, nos orienta a pregar uma palavra revelada, uma palavra de Deus. Mas nós não somos pastores de púlpito. Nós somos pastores que, se preciso for, a gente desce do púlpito, a gente vai até o irmão, a gente vai até o Eutico, a gente se inclina até o Eutico, a gente chora, a gente ora e a gente profetiza: Eutico, volta à vida. Pessoas não são descartáveis. Nós não podemos abrir mão de ninguém. Você está ouvindo essa mensagem, você está lembrando de um montão de irmão que estava aqui e que porventura não tem vindo. Você não vê nesse texto Paulo orando? Pelo menos sendo citado alguma oração no contexto. Mas você vê Paulo tomando atitudes para salvar uma vida. Qual atitude você vai tomar quando sair daqui hoje? Quero encerrar essa mensagem com uma ilustração. A mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos. Esse menino estava em estado terminal de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e angústia, essa mãe era muito determinada.
Como qualquer outra mãe, o desejo dela era que ele crescesse e realizasse todos os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia. Junto dele, tomou-lhe a sua mão e perguntou: filho, você alguma vez já pensou o que gostaria de ser quando crescesse? Ah, mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. A mãe sorriu e disse: vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local e contou ao chefe dos bombeiros a situação de seu filho. E perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O chefe do bombeiro, comovido pela história, disse à mãe: nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário por todo dia. Ele poderá ir ao quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der a medida dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com o emblema de nosso batalhão, casaco amarelo igual o que vestimos e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu no uniforme de bombeiro e escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que ele estava no céu. Ocorreram 3 chamados naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todos os 3. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes, no tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu 3 meses a mais do que o previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntou se seria possível enviar um bombeiro para o hospital. Naquele momento trágico, o chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos, mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio, que é apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E também poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com a escada chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde o garoto estava e 16 bombeiros subiram. Com a permissão da mãe, eles os abraçaram, seguraram a sua mão e disseram que o amavam. Com voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Sim, você é um dos melhores, disse ele. Com essas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos para sempre. E você? Diante do pedido do seu pastor sênior Josué Valando Júnior, dos seus líderes, o que você faria? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo, quero te pedir que o Senhor agora comece a lembrar e a revelar aos teus filhos, as pessoas, ó Pai, que precisam desse abraço. Ó Deus, quantos eúticos estão passando pela nossa vida? Quantas pessoas até mesmo da nossa casa
que precisam de um carinho, precisam de um abraço. Deus, quantas pessoas que convivem conosco, que nós seremos a única Bíblia que eles leem. Nós podemos fazer muito mais, Pai. Nós podemos fazer muito mais. E às vezes, Senhor, são atos de simplicidade, mas de sinceridade em Ti. Levanta o ministério da melhor idade, Senhor, guerreiro. Senhor, eu quero profetizar o espírito de Caleb sobre ele, Senhor. Oh Deus, Caleb com 85 anos disse para Josué: eu ainda tenho a mesma força que tinha quando Deus me chamou. Oh, espírito de força, de coragem, venha sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs nessa manhã. Oh Senhor, começa a revelar para eles a obra que o Senhor ainda tem para cumprir na vida deles, ó Pai. Ó Deus, eu quero profetizar, eu quero declarar, Senhor, que eu vou receber relatos, ó Deus, de irmãos e irmãs aqui, que estão saindo daqui incendiados pela Tua presença, cheios do Teu Espírito, ó Pai, dispostos a liderar célula, a ser anfitrião, a cuidar de gente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, enche-os desse amor, Senhor, desse amor, Pai, que estava na vida do apóstolo Paulo, que parou tudo, que desceu, que se inclinou e que abraçou, Pai. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, Pai. Obrigado por essa honra de ministrar a Sua palavra. Ajuda teus filhos e as tuas filhas, Pai. Fortalece esse ministério. Em nome de Jesus. Amém.